Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre ânimo, isso mesmo. Quantas pessoas, né, não estão desanimadas, pessoas que vinham naquele ritmo, né, vinham naquela caminhada, vinham naqueles projetos, naqueles sonhos, né, vinham naquelas, digamos assim, realizando, conquistando, e de repente, né, escutou uma palavra, de repente uma situação, um vento contrário veio sobre a sua vida e a pessoa começou a, justamente, né, aquele ânima do grego, ânima, começou a desanimar, né, aquele ânimo foi saindo, aquela inspiração foi se esvaindo e a pessoa foi justamente, como se diz assim, se escondendo de alguma situação, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães, seja bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal. Deixa eu ver onde é que está aqui o logo. O logo ficou por ali, ok? Mas queria pedir para vocês assinar o canal. Também ativar as notificações, tá certo, pessoal? Agora vai. Eita, ao contrário aqui. Assine o canal, agora põe ali. Eu faço tudo sozinho aqui. Vamos para a palavra. Aí a palavra quase que não vem. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, né? Então a gente vê ali, né, essa receita. Espera no Senhor. Agora esperar no Senhor como? Com confiança, com fé, com esperança. Esperar no Senhor como? Descansar nele, tirar o fardo da preocupação, o fardo da ansiedade, o fardo aquele peso que muitas vezes a pessoa está sentindo, né? Tirar esse fardo, né? E deixar Deus agir na sua vida, Deus comandar, né? Deixar o controle, né? Deixar o controle sobre Deus, né? Deus vai fazer na sua vida de uma forma sobrenatural, se você crer, tá certo, pessoal? Então é muito importante a gente entregar, a gente confiar e a gente esperar. E não deixar o desânimo, né? O desânimo dominar. Porque o desânimo é o quê? O desânimo é estar centralizado na alma da pessoa, está intrinsecamente ligado às emoções, né? Então é importante que você entenda isso, sabe? Que é justamente para a gente não ficar, como se diz, aprisionado, né? Ficar aprisionado e se prejudicar, não é? Vamos tomar o cafezinho? Eita, hoje o negócio aqui tá complicado, viu, pessoal? Tá complicado aqui o negócio. Nós vamos tomar um cafezinho aqui com o pastor, graças a Deus, cafezinho encorpado. Muitas vezes a gente tem que parar um pouco, sabe? E a gente tem que respirar e, enfim, fazer um projeto para sair, né, daquela situação que muitas vezes a gente está vivendo, né? E é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Porque se a gente não tiver um momento, sabe? Um momento assim de reflexão, sabe? E dizer assim, não, eu vou esperar em Deus, sabe? Porque quem espera em Deus sabe que Deus vai agir, sabe que Deus vai, não é? Mas a direção dele é anima-te, né? Qual foi a direção que Deus deu para Josué? Anima-te. Por que tu estás assim prostrado sobre o teu rosto, sabe? E Deus foi e disse assim, olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Entendeu agora? Sabe, Davi, quando levaram a família dele, incendiaram a sua residência, tudo mais, aquela coisa toda, ele ficou chorando, ficou ali lamentando, abatido, sabe? Aí Deus disse assim, homem, por que tu estás assim? Olha, sobe no cavalo e persegue, porque tu vai ser restituído. Ele desceu a ficha assim e disse, é mesmo, é. Aí o que aconteceu? Ele foi e saiu, entendeu agora? Ele saiu e foi à luta, entendeu? Ele foi à luta, por quê? Porque Deus era com ele. E Deus
Deus, Deus era com ele e ele foi e tomou aquela palavra e foi à batalha, entendeu? Ele foi à batalha para ser o quê? Restituído, entendeu? Porque o desânimo, né, ou a falta de ânimo, ele é muito sutil. Ele vem sobre a nossa vida para justamente nos neutralizar, entendeu agora? Para nos neutralizar, para nos paralisar, para parar, entende? Para impedir a pessoa de seguir em frente, muitas vezes na vida espiritual, muitas vezes para tirar, né, aquele projeto que a pessoa tem, entende? Muitas vezes para destruir a vida da pessoa e assim sucessivamente. Então é muito importante, pessoal, a gente estar ligado, entendeu? Para a gente discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. E o desânimo muitas vezes ele vem do diabo. Tem um vídeo meu aqui que fala sobre essa questão do desânimo, que o diabo fez uma reunião no inferno e queria derrubar um irmão. Resumindo, ele foi e disse desânimo, aí veio aquele demônio de desânimo, maltrapilho, fedendo, espírito de tristeza, cabeça baixa, as unhas desse tamanho sem cortar, sabe, roupa toda rasgada. Aí o diabo disse, olha, eu tenho uma missão para você. E ele disse, qual é? E ele disse, é colocar o desânimo no irmão fulano de tal. Ele foi e começou a colocar o desânimo na vida daquele irmão, e aquele irmão foi se desanimando, foi fraquejando, e terminou, pessoal, ele ficando paralisado dentro da sua própria casa, porque ele deu evasão ao desânimo. E o desânimo é assim, o desânimo ele fica tentando você, de um lado, de outro, entendeu? E é para justamente você, como se diz, que é para você justamente ficar cocheando entre dois pensamentos e de repente você fica travado, paralisado. A sua mente ela já não raciocina mais direito, porque o desânimo ele está com uma grande força sobre a sua vida. Entendeu? Então o que é que diz aqui a palavra? A palavra diz o quê? A palavra diz o seguinte, ó. Espera no Senhor. Entende? Se anime. Ah, mas eu não tenho como me animar. Hoje mesmo eu me acordei assim um pouco desanimado e tal, aquela coisa toda. Tem um negócio ali, deixa eu ver. Foi ali, me acordei um pouco desanimado e tal, aquela coisa toda. E fiz logo minha barba, desanimado, foi. Meio desanimado, fiz minha barba, botei um perfume, olhei para o espelho e disse, você tem que olhar para quem você é em Cristo Jesus, porque se você olhar para a sua velha natureza, ela vai estar sempre, entendeu agora? Ela vai estar sempre se apresentando a você. Tá bom, pessoal? Então espera, pois, no Senhor, que Ele vai lhe dar a bênção, a vitória e abrir as portas sobre a sua vida. Esse foi o nosso Café com o Pastor de hoje. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.